Muito bem, estamos aqui para continuar falando sobre essa série que nós estamos fazendo a respeito dessa declaração encontrada em Salmo 24. Quem subirá ao alto monte do Senhor? Quem habitará no meu lugar seguro? Esse lugar seguro pode ter certeza que é aquele descrito em Salmo 91, aonde diz que alguém que constituiu o Senhor Deus como seu Senhor, porque lá está escrito, e ele disse, o Senhor é o meu Senhor. Então, por alguém declarar publicamente que o Senhor Deus, Deus que criou os céus e a terra, é o seu Senhor, a consequência disso é que praga nenhuma chegará em sua casa, 1000 cairá a seu lado, 10.000 à sua direita, e essa pessoa que constituiu o Senhor como seu Senhor não será atingido, não temerá espanto noturno, nem seta que voa meu dia, e conclui dizendo que Deus acampará anjo ao lado daquele que teme, e isso é uma verdade. Então o Salmo 24 começa dizendo, do Senhor é a terra e tudo que nela há. A maneira, a visão de Deus, o que Deus está dizendo, mostrando com essa declaração é: pessoal, os que me servem, ou aqueles que não servem, mas a partir de agora quer servir, deixa eu lhe falar algo. A terra é minha, todas as coisas que há na terra é minha. Tudo eu criei e eu tenho o controle, o domínio disso tudo. Porém, eu vejo que aqueles que se apropriaram das melhores posições, do dinheiro da terra, da honra da terra, que inverteram valores, que conseguiram vender uma alegria falsificada, porque Romano 14, o verso 17 diz, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas alegria, gozo e poder no Espírito. Então, a alegria do Senhor, essa alegria que nasce em nosso coração por servir ao Senhor, por conhecer o seu plano, esse plano que eu estou falando para você, isso é nossa força. Porém, a falsa alegria, o genérico da alegria, que é o que as grandes indústrias do entretenimento vende, nisto tem fracasso, nisto tem dores, nisto tem sofrimento. Viciam as pessoas, e as pessoas viciadas por essa falsa alegria, por essa falsa felicidade, além de sustentar as dores que vêm depois, vêm como consequência, essa pessoa vai ficando cada vez mais dominada pelo inimigo das almas de todos os homens. Então, o Senhor Deus está dizendo assim, a terra é minha. Não tema, não tenha medo de assumir, me constituir como seu Senhor. Porque eu quero e eu posso fazer com que o homem mais insignificante seja grande, seja poderoso. E eu quero isso, eu quero colocar a terra nas mãos dos meus justos. Eu quero colocar a riqueza da terra nas mãos dos meus justos. Então é isso que Deus começa Salmo 24 dizendo, que do Senhor é a terra, o céu e todas as coisas que na terra há. O céu é um lugar de paz extrema, de absoluta riqueza. Os seres celestiais vivem em harmonia com Deus, não obedecem a Deus por opressão. Então, Deus é o modelo justo de um governo justo. Então, Deus está dizendo, assim como o céu é riquíssimo, não há dores, não há morte, as criaturas que vivem em comum acordo com o Criador, que vivem em harmonia com o Criador, eu quero colocar esse modelo de governo aí na terra. Inclusive, Jesus, quando estava ensinando os discípulos a orarem,
Ele diz, quando vocês se dirigem a Deus, se dirija assim: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, por não estar as coisas debaixo do governo de Deus, é que há dores, é que há sofrimento, porque aquele que se apropria de uma posição de destaque que não é temente a Deus, usa desse privilégio, usa dessa autoridade, dessa posição superior para oprimir os inferiores. Aqueles que têm dinheiro, que não é temente a Deus, usa para sustentar o alcoolismo, a prostituição, as drogas e muitas modalidades de crimes diferentes que resultam nessas dores, nesse sofrimento generalizado. Então os fracos são oprimidos e os poderosos usam do seu poder para oprimir mais e mais ainda. Lembramos que quando Deus constituiu Abraão como seu representante na terra, a condição o que ele pediu para Abraão foi: Abraão, sê tu uma bênção, né? Então, em ti seja feliz todas as famílias da terra. Então, Abraão foi esse modelo de governo justo, Davi foi esse modelo de governo justo. Então, Jesus, ele veio para corrigir aquele erro que Adão cometeu. Quando Adão deixou de ouvir a Deus, ele perdeu o privilégio de viver no paraíso. Então é esse paraíso que Deus quer que nós retornamos para lá. Então Deus acampou um anjo na porta do paraíso para não permitir, lá está escrito lá em Gênesis 4, para que porventura o homem não entre no paraíso e coma da árvore da vida. Então assim, eu costumo falar com as pessoas, eu quero falar com você que tem assistido aí esse vídeo, essa série. Essa é a quarta parte, esse é o encerramento desse capítulo. Cada capítulo tem 4 partes. Eu preciso que você reflita no que eu vou dizer para você. Foi Deus que fez o inferno. Foi Deus que criou os demônios, o destruidor. Por quê? Porque as pessoas deliberadamente se afastaram de Deus, a sua natureza foi modificada e a maldade começou a ser as ferramentas que o homem passou a usar para tirar proveito do outro. Se alguém tem mais força do que o outro, usa essa força. Tá? Então, Deus, sabendo que aqueles que optariam em obedecer a Deus iriam enfrentar inimigos, porque uma vez que alguém coloca os regimentos do céu e aplica na sua vida, o que acontece é o seguinte: Deus prometeu para os deles, para os que obedecem a eles, para os que se colocaram na dispensação de Deus, para que Deus pudesse trazer, digamos assim, as riquezas da terra, como está escrito nas suas mãos. Então alguém iria opositar. Alguém não iria acatar as ordens de Deus. Alguém não estava disposto a facilitar, a ser uma pessoa do bem. Então, para proporcionar paz, segurança para os que optaram em obedecer a Deus, a única alternativa é destruindo. Os que não obedeceram, não é só os que não obedeceram, é aqueles que não obedecem e quer colocar como empecilho. Por isso você vai encontrar em toda a Bíblia: não temas que eu sou contigo. Reduzido a nada será os que contenderam contra ti. Os teus inimigos cairão diante de ti, e por aí por diante. Então o inferno foi feito com o propósito de destruir os mal. Porque você já pensou a quantidade de pessoas que fazem o mal, que morrem, se elas durassem toda a sua vida sem ser interrompida a sua trajetória, fazia muito mais mal ainda. Então o mundo estaria muito pior. Isso parece um pouco radical, mas essa é a verdade de Deus. Verdade que precisa ser revelada, porque Jesus disse: eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. Mas a condenação acontece porque as pessoas preferem as trevas, preferem continuar
ignorando o bem, fazendo o mal. Então, por suas obras ser má, eles não querem vir para a luz, porque a luz revela, mostra, avulta. Eles não querem abandonar. Então, eles preferem não vir para a luz, continuar nas trevas, fazendo mal, fazendo erro, defendendo seu estilo errado de vida. Então, essas pessoas, elas vão se tornar empecilho, ameaça para os que estão na luz, para os que decidiram fazer a coisa certa. Então, do Senhor ao céu, ele está dizendo, eu vou prestar conta. Vão prestar conta. A terra não é terra de ninguém. Tá? O Senhor Deus sabe exatamente o que está acontecendo na terra. Cada um de nós iremos prestar conta. Os que temem, os que não temem irão prestar conta. Então, o Senhor Deus está chamando aqueles que crer, que ouvem a sua voz, para essa grande, digamos assim, o maior acontecimento da terra. Porque o reino de Deus, aquele que o céu é a eternidade, se começa aqui. Se começa a partir do momento que você ouviu e creu. Salmo 91 diz, porque ele constituiu o seu Deus como seu Senhor, porque ele disse, o Senhor é meu Deus, nele eu confiarei. Então as consequências que vêm depois, essa pessoa passará a estar debaixo da proteção de Deus, no território de Deus. Jesus é o território de Deus. Quem está em Jesus não está no território de Satanás, não está no império das trevas, está no território de Deus. Então, por estar no território de Deus, Deus coloca as coisas em ordem. Então, ali o mal não pode entrar, o maligno não pode tocar. Então, essa pessoa trouxe o reino do céu para a terra, trouxe o reino de Deus, o que Jesus disse. Orai assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então, o reino de Deus veio para a terra. Então, você que está nos assistindo aí, você precisa entender isso, que o céu, ele não é omisso, ele não aceita quebra de hierarquia, quebra de ordem. Para isso, o próprio Jesus, ao entrar nesse mundo, ele entrou pela porta, da maneira correta. Por isso ele disse que o ladrão é aquele que entra pulando a cerca, quebrando regra. A gente precisa entender esse assunto que está lá em João 10 da seguinte maneira. O diabo não tem direitos legais para atuar nesse mundo. Os que optaram em obedecer ao diabo, que naturalmente quando não se obedece a Deus, obedece o diabo, não tem direito de desfrutar do melhor dessa terra. Se quiseres me ouvir, comerás do melhor dessa terra. Se não quiser, será destruído. Está lá em Isaías, capítulo 1, verso 19 em diante. Então Jesus está dizendo, o ladrão, o diabo não passou pelo nascimento, não adquiriu direitos legais para desfrutar das riquezas desse mundo. Ele não nasceu de uma mulher, eu nasci de uma mulher. Eu adquiri direito legal. E ele, Jesus, cresceu sem nunca dar direito ao diabo, sem nunca cometer pecado, porque se ele, Jesus, tivesse cometido pecado, ele não poderia salvar o mundo, ele tornaria escravo de Satanás como Adão se tornou, mas ele, Jesus, não cometeu erro. Então, ele foi injustiçado pelas autoridades eclesiásticas, pelas autoridades políticas, e ele foi injustiçado pelo diabo. Então, todas essas três autoridades, dos níveis diferentes, dos mundos diferentes, se tornaram submissos a Jesus. E agora, Jesus tornou Senhor desses senhores, Rei desses reis. Então agora ele estava no topo da hierarquia. E por estar no topo da hierarquia, ele pôde constituir o seu reino. E aquele que ouve a sua voz, lá João 10, 10, essas são as ovelhas do Senhor. Então essas passarão a ter direito. Porque eles estão no mundo, entraram pela porta. E a salvação de Deus que entrou pela porta na pessoa de Jesus foi aceito. Então, quando a gente
entende e aceita o governo de Jesus, nós voltamos ao santo monte do Senhor, que é Jesus em um lugar no topo da hierarquia. Então, todos os males teve uma autoridade que criou, teve um autor intelectual, teve um executor, todos os males. Então, a partir do momento que uma pessoa está em Jesus, todos esses autores estão debaixo, não tem permissão legal. Então, você passa a ser assistido pelo céu, a ter os mesmos privilégios de Jesus. Nós somos o irmão mais velho de Jesus, o irmão mais novo de Jesus, ele é o nosso irmão mais velho. Então agora praga nenhuma chegará em tua casa. Agora tu está no lugar de todas as sortes de bênção. Agora você precisa ouvir a Deus, entender isso. Há um monte de vozes, tua mente, o mundo, a ignorância do homem, Satanás, tudo vai querer dizer não. Vai querer que você creia em outra coisa, mas creia unicamente em Deus. Ele pega do pó, do necessitado, e faz esse necessitado sentar no lugar dos príncipes. Os príncipes que Deus reconhece. E o principal dele é Jesus. Ele é o príncipe dos príncipes. Vai para o lugar mais alto na hierarquia. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra, disse Jesus. Agora, com esse poder, Jesus disse, o Pai me concedeu o reino. E eu concedi o reino a vocês. Então você precisa entender isso aí. Divulga esse vídeo aí para o maior número de pessoas possível. E deixa esse espírito formatar o teu entendimento. Porque conforme o espírito que está em você, conforme a quem você serve. Seu espírito que está em você está desviado da verdade, está desviado da bondade de Deus. Então você não é totalmente filho de Deus. Então o espírito é que santifica. Então se você entendeu e assumiu esse espírito, a conduta, todo o plano que a palavra de Deus revela, ali está os atributos da divindade, as virtudes da divindade, o plano da divindade para a tua vida. Assuma, porque quando você assumir, você está no alto monte do Senhor. Você foi santificado, você foi honrado, você foi abençoado com todas as sortes de bênção. Aí o maligno não pode te tocar. Aí você está no Salmo 21. Então é isso aí, vamos passar para o próximo.